Paz de Alcha a todos, paz de Alcha, meus irmãos. Vou estar respondendo a pergunta do irmão Castro, né, que me fez uma pergunta lá no canal. Ele disse assim, né, é preciso então, né, saber o hebraico, o aramaico, o grego, né, que foi escrito primeiramente ali as escrituras nesses idiomas para ser salvo. Com certeza a palavra é não, meu irmão. A resposta é não, tá bom? Eu só quero estar explicando para você o que eu aprendi, o que muitos irmãos já aprenderam, né? Qual é a pronúncia exata do tetragrama sagrado, né? Porque hoje nós temos muitos nomes que não são, na realidade, o nome do Eterno, né? O nome do Eterno em hebraico, ele é escrito em hebraico primeiramente, mas ele tem uma pronúncia, né? A pronúncia serve para você pronunciar em qualquer idioma, certo? A escrita serve para você escrever naquele idioma. Então o nome do Eterno se escreve com 4 letras hebraicas, tá bom? Eu escrevi aqui 3 formas, tá? Eu coloquei o hebraico pictográfico, que era representado por desenhos ali, né? Que é mais antigo. Posteriormente vem o hebraico, o paleohebraico, tá? Que é um pouco mais recente. E agora nós temos o hebraico moderno, que é usado hoje em dia em Israel. Mas essas três formas aqui do nome do Eterno, o tetragrama sagrado, elas já foram usadas uma delas é usada até hoje em Israel. Então, meu irmão, você não precisa de forma alguma saber o hebraico, o aramaico e o grego para ser salvo, não, né? Porque a palavra fala que a salvação é um dom do Eterno, e isso não vem de nós, para que nós não se vangloriemos, né? Então assim, meu irmão, independente do que você faça, independente se você faz obras ou não, você é salvo, né? Mas a palavra fala também que aquele servo, né, que não serviu o Pai retamente, né, que não multiplicar os seus dons ali, vai ser disciplinado com fogo das trevas exteriores. Mas isso é um tema para outra live. Vou estar explicando só o tetragrama, meu irmão, para você saber que existe o nome do Eterno e existe um verdadeiro nome do seu filho, que hoje em dia também nós conhecemos como Jesus. Mas eu vou estar explicando para você que Jesus não é o nome exato do Mashiach. Falar é Yeshua, também não é Yeshua. Mas eu vou estar explicando agora, meu irmão, o nome do Eterno, tá? Eu coloquei primeiramente aqui as representações, tá? Do hebraico pictográfico, do paleohebraico e do hebraico moderno. São 4 letras em hebraico. Iod, o Re, o Vav e o Re. Essas 4 letras aqui é o nome do Eterno, né? Então assim, o nome do Eterno você escreve com 4 letras, mas pelas 3 primeiras você consegue estar pronunciando, né, o nome do Eterno. Então assim, para você pronunciar na sua língua um nome, né, você tem que fazer a transliteração. Por quê? Porque nomes de cidade, de países e de pessoas, né, isso é ensinado ali no primário, que não se pode traduzir, porque nome é único, né? Nome não se pode traduzir. Então você pode fazer a transliteração para o seu alfabeto. Por exemplo, o nome do tetragrama sagrado, né, é muito conhecido por YHWH. Mas aí você fala para mim, como que eu vou pronunciar essas 4 letras que são 4 consoantes? Então eu vou estar explicando para você, né, que existe sim uma pronúncia, tá bom? Assim como no português existe consoantes vocálicas, no hebraico também existe. Então eu vou estar explicando para você. Só vou estar apagando aqui rapidinho e já vou estar voltando, meu irmão. Voltamos aqui, meu amado irmão, irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Aqui em cima eu coloquei, né, tetragrama sagrado. Lembrando, para nós iniciarmos o entendimento do nome, no português a gente escreve da esquerda para a direita, né? A gente pega um livro e escreve da esquerda para a direita. No hebraico é o contrário. É da direita para a esquerda, né? Brasil, esquerda para a direita. Hebraico, direita para a esquerda. Então, o nome do Criador é isso aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. Que transliterado, como eu disse para você, nome não se traduz. Você translitera o nome para você pronunciar na sua língua de forma correta, né? Então, transliterado para o português fica YHWH.
Mas aí você me pergunta, irmão Breno, como que eu vou saber pronunciar o nome do Eterno, sendo que o nome do Eterno só existe vogais, né? Como eu te falei, e o hebraico, hoje, ele está muito mudado, né? Porque entrou os sinais massoréticos, né? Justamente para que nós não saibamos o nome do Eterno. Porque os judeus, né, eles são nossos irmãos, nós amamos eles. Porém, eles não aceitaram, né? E não aceitam que nós herdamos a salvação através do Mashiach, né? No Mashiach que eu falo é o Messias, o ungido, o Salvador. Então, assim, eles deturparam, né? Para justamente que não saibamos o nome do Eterno. Porém, o Eterno nos deixou aí o conhecimento, nos deixou nas escrituras sagradas, né? Para a gente procurar, a gente saber o nome dele, né? Nós chegamos à conclusão, meus irmãos, que o nome do Eterno, devido a várias provas arqueológicas, devido à pronúncia do nome dos judeus, dos profetas, e até hoje existem judeus com o nome do Eterno lá, devido também, meus irmãos, à escritura sagrada, tá bom? Ela nos leva ao nome do Pai. Então, como no português existe consoantes vocálicas, né? Assim no hebraico também era, né? No hebraico não existe vogal, mas existe consoantes vocálicas, né? Hoje se existem sinais massoréticos que foram introduzidos depois da morte do ungido, né? Que eu vou estar explicando mais para frente. Então, como no português, o Y, ele representa o I, a pronúncia I. Por exemplo, quando você escreve o nome de alguém com um Y na frente e você quer pronunciar I, por exemplo, o nome Yuri, né, com Y, você não vai escrever o I, mas vai estar o Y lá e você vai pronunciar o I, né, no lugar do Y. Assim também no nome do Eterno, na transliteração. A vogal H, né, ela é representada pela letra A na transliteração. A vogal W, a letra H, a letra W, ela é representada pela vogal U, porque da mesma forma que a do Y que eu falei para vocês, quando você quer escrever, por exemplo, o nome de Wellington, de Wenderson, né, com W na frente, você vai estar escrevendo ali a consoante, mas você vai estar pronunciando a vogal. E no hebraico, quando se tem o re no final de uma palavra, ela fica muda, né? Igual para nós também, né? Se nós temos o H no final de uma palavra, ela fica muda. Então você não pode pronunciar, por exemplo, Iauá. Não, você tem que pronunciar Iau. Esse é a pronúncia exata do tetragrama, né? Várias pessoas, até mesmo os judeus, né, para que não saibamos da pronúncia do tetragrama, vão falar, não tem pronúncia, ou Deus tem vários nomes, negativo, meus irmãos. No capítulo de Joel 2, no versículo 32, lá fala bem assim: e todo aquele que invocar o nome, né, deveria vir o tetragrama, mas veio o Senhor, né, que é uma tradução e é uma fermentação errônea. Fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas Senhor não é nome, então deveria vir ali Iau, né? Deveria vir o tetragrama e nós aprofundaríamos na busca e já saberíamos bem antes. Mas o Pai, o Eterno, Iau dos Exércitos, ele deixou que seu nome fosse revelado nos últimos dias, né? Lá em Isaías 52, versículo 6 fala, né? Portanto, o meu povo saberá o meu nome, saberá que sou eu, Iau dos Exércitos, quem vos fala. No capítulo também de Números 6, no versículo 27, fala assim: e colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Agora eu vou estar provando para vocês que o nome, o tetragrama, né, como eu disse, com as 3 primeiras letras do nome do Eterno, o tetragrama, você pronuncia o nome do Eterno. Você não precisa necessariamente, entre aspas, ter o último re aqui para pronunciar. Você pronuncia pelas 3 primeiras. Eu vou estar provando agora no
no vídeo posterior, que essas 3 primeiras letras, que é a pronúncia do nome do Eterno Yahweh, está nos seus filhos, está nos profetas, está até hoje em pessoas, em judeus que estão lá, né, no país de Israel, que na verdade se chama Israel, né? E eu vou estar explicando calmamente para vocês, se vocês tiverem paciência para assistir, irmãos, tá? Vou estar pausando aqui para estar apagando e escrevendo. Aleluia. Bom, meus irmãos, voltamos. Escrevi aqui 3 nomes em hebraico. O primeiro nome é Isaías, o segundo nome é Jeremias e o terceiro é Mateus. Isaías, né? Quando foram traduzir a Bíblia, eles traduziram até os nomes, né? E isso levou a nós e a todas, quase todo mundo, só não Israel ali, a saber o nome do Pai, né? Então, como eu disse para vocês, Isaías, a pronúncia dele no hebraico, que deveria ser em todo mundo, se pronuncia Isha-Ial. Para vocês verem aqui, terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui as 3 últimas vogais, como eu disse para vocês, né? Você é o nome do Eterno, Yod, Re, Vav. Aqui, para ficar o nome do Eterno, só faltou mais um Re. Porém, o nome de Isaías não tem mais um Re no final, né? Então, o nome de Isaías é Ishaial, comprovando o nome do Eterno em seu nome, Ial. Por quê? Porque lá em Números 6, versículo 27, vocês abrem as suas escrituras, você pega em lei. Está escrito dessa forma: e assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los, né? Então, muitos lá têm o nome do Eterno, ainda hoje, né? E muitos dos profetas, muitos dos discípulos ali de Alcha, muito de várias pessoas tinham ali. Por exemplo, vocês devem saber, né, que está tendo guerra lá em Israel, né? Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah lá, né? Contra o Irã, enfim. Até hoje não, minto. O primeiro-ministro de Israel, né? A mídia convencional aí nos dá o nome dele de Benjamin Netanyahu, né? Mas é totalmente errado, né? Eu esqueci de colocar aqui o Nathaniel, por exemplo. Nathaniel para nós veio traduzido como Natanael, né? Mas não é Natanael, é Nathaniel. O nome verdadeiro do primeiro-ministro se chama, a pronúncia exata é Ben Yamin Netanyahu. Por quê? Porque a letra J ela não existe lá, né? A pronúncia da letra J não existe no hebraico, até hoje não existe, né? Então veio para nós tudo como J, mas não é. Por exemplo, aqui, ó, Jeremias, em hebraico é se pronunciado Irmial. Tudo onde tem J nas escrituras, o inicial é I. Por quê? Porque não existe a pronúncia da letra J no hebraico. Então, meu irmão, você não precisa saber o hebraico para saber isso. Você precisa saber o básico do hebraico. Porque se você for se aprofundar no hebraico, tudo que eu vou estar explicando para você aqui, você vai falar que está errado. Porque os judeus vão te engabolar, né? Os judeus vão trazer ali os sinais maçoréticos e vai fazer uma confusão em sua mente, né? Então esquece os sinais maçoréticos, esquece o que os judeus ensinam, né? Porque o que eles vão te ensinar não é a verdade, justamente por conta do nome do Eterno. Então o profeta Jeremias, na verdade, ele é Irmial. Até sublinhei aqui de laranja, mas não dá para ver muito. Mas ó, ao final, Yod Revav, né? Que é Ial. A pronúncia do nome sagrado, do Eterno Ial. Lá no livro de Romanos também fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, que Senhor que é esse? O tetagrama deveria estar vindo ali, né? E todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo, porque haverá livramento no Monte Sião. Vamos agora para um dos discípulos do profeta, do Salvador, do Messias, Mateus, que veio para nós, mas na verdade o nome dele é Matitial, né? Olha aqui, ó. O final aqui, Yod Revav, se escreve com 4 letras do tetagrama, se pronuncia pelas 3 primeiras, ó, Yod Revav, Iau. Ai, mas o nome do Criador é tão simples, Pedro. Com certeza. O Pai, ele não é de confusão, o Pai não é de
de nada para você ficar confuso ou para você não saber o nome dele. Por exemplo, não quero que vocês acreditem em mim, quero que vá e pesquise. A cidade que nós conhecemos como Jerusalém, né? Não é Jerusalém, é Ial Shalom. Eu vou trazer, deveria ter escrito aqui, mas eu vou trazer no próximo vídeo, né? O nome de Jerusalém não é Jerusalém, é Ial Shalom, porque lá em Apocalipse fala, né? Escreverei na testa do vencedor o nome do meu pai, o nome da cidade santa e o meu nome. Então são 3 nomes. Então quando você não pronuncia Ial Shalom, você está pronunciando 3 nomes aí, mas eu vou te explicar. Mas se os irmãos puderem entender um pouquinho aqui, né? No nome dos profetas sem o nome do Criador. Porém, hoje é transliterado para nós erroneamente também, porque quando eles vão transliterar para nós, eles colocam, de vez de transliterar assim, o I e a U, não, eles colocam o Yod e Re, aí eles trazem o Vav para o final e o Re para o meio, então fica I-A-Ru, entendeu? Então fica totalmente errado. E aí você acaba pronunciando Yahoo, mas não é Yahoo, é Ial, porque o Vav, que é o H, que é do final, você não pronuncia, você não pode trazer o Vav para o meio, porque nós aqui que somos brasileiros, toda a América Latina aqui, quando o H é no meio, sim, realmente a gente pronuncia como R, mas o nome do Criador você não pode trazer o Re para o meio, né? Você tem que transliterar letra por letra, conforme está escrito, não pode adulterar, né? Então, o nome do Criador é muito simples de se entender, é muito fácil, né? Porque lá em Salmo 148, vocês podem ler, fala assim: todo ser que vive louva o nome do Criador. Animais silvestres, animais terrestres, animais que voam, enfim. Aí você traz, por exemplo, para os animais dentro da sua casa, né? Como que um gatinho faz? As pessoas não falam que ele faz miau, mas não é miau. Ele está ali pronunciando o nome do pai. Iau, iau. Quando você pega um cachorro, ele não faz iau, iau, iau. Então, ele não está latindo, ele está clamando o nome do pai, né? Quando você pega ali um lobo uivando, né? Ele está uivando o nome do Criador. Quando você pega um leão rugindo, né? O leão é mais perfeito, que você dá para ouvir perfeitamente ali a pronúncia do nome do Pai. Vocês pesquisem no YouTube o rugido do leão para vocês verem. E lá em Salmos 8 também vai falar o seguinte: da boca dos recém-nascidos, o Pai instrui os reis e governantes do mundo todo. Como assim instrui? O primeiro som que uma criança emite é o nome do pai, não é o choro? Iau, iau. Então, ela não está chorando ali, ela está louvando ao Criador e ao dos exércitos. Vai parecer loucura para você mesmo, mas não é, meu amado irmão, né? Esse é o exata pronúncia. Por quê? Porque o nome do Pai está contido nos seus profetas, nos seus filhos de Israel. O nome do Pai está contido no choro dos recém-nascidos. O nome do Pai está contido em toda a sua criação. Para você ter uma ideia, cientistas, eles acharam, você pode pesquisar, você vai encontrar, né? Uma sequência de números no seu DNA, 5, 10, 6, 5. Minto. 10, 5, 6. Bom, meus irmãos, recentemente, vocês pesquisem, vocês vão saber. Cientistas acharam um código genético no nosso DNA que sempre se repete, né? E eles ficaram intrigados com isso e buscaram saber o que significava isso, né? No nosso DNA existe 4 ácidos, né? Que sempre se repetem, que chama é quádruplo, né? É o ACTG, né? Eu lembro disso no ensino médio, quando eu estudei, a professora falou disso, né?
que é a adenina, a citosina, a timina e a guanina. Esses ácidos, eles sempre se repetem em nosso DNA. E os cientistas intrigados, eles quiseram saber, né? Porque era uma sequência que sempre repetia, né? E era uma sequência que dava números, né? Por exemplo, a adenina dava 4, a citosina dava 5, né? E assim sucessivamente, sempre se repetia essa sequência. Então eles intrigados, eles procuraram saber, né? E levaram para vários idiomas, só que não deu certo. Quando eles levaram para o idioma hebraico, porque lá no hebraico cada letra ela tem uma representação numérica, né? Por exemplo, o Re vale 10, o Yod vale 10, o Re vale 5, o Vav vale 6 e o Re vale 5 novamente. Então essa sequência ela sempre se repetia. Então eles encontraram nesse código genético essa sequência de números 10, 5, 6, 5. E quando levaram para o idioma hebraico, lá para o alfabeto hebraico, né? Como eu disse, cada letra no alfabeto hebraico representa um número. Eles encontraram o tetragrama sagrado, né? Que é o nome do Criador, nome de Ial dos Exércitos. Então, para vocês terem uma ideia de como é tão sublime o nome do Pai, né? Tão magnífico, ele deixou uma assinatura em nosso código genético, né? Então, todos nós, seres humanos, temos Yod, He, Vav, He em seu nome. Então, para vocês verem, né, que se o Pai não quisesse que nós falássemos, pronunciássemos o nome dele, ele não iria deixar o nosso código DNA, ele não iria deixar que os cientistas achassem essa linha genética, achassem essa sequência de números para que fossem procurar o que significava, né? Então, o nome do Pai está contido dentro de nós, meus irmãos. Ial está contido dentro de nós porque ele é o Pai de toda a criação, meus irmãos. Ele que nos criou, ele deu a vida a nós, né? Então, para você ter uma ideia de quão sério é isso, eu vou estar explicando mais ainda sobre o nome em outro vídeo, meus irmãos. Paz de Alcho. Irmãos, uma palavra muito conhecida que praticamente eu acho que todos que vão assistir esse vídeo já falaram, né? A palavra aleluia, ela é uma palavra hebraica, né? De pronúncia hebraica e de transliteração hebraica também. Não mudou muito a palavra aleluia, por exemplo. Ela vem do hebraico, as duas últimas letras, está aqui, ó, o Yod e o Re, que se pronuncia Iá, da palavra aleluia. A palavra aleluia, você pode precisar, significa louvem, né? A palavra alelu significa louvem ou adorem. Iá é a abreviação do nome do eterno Ial, para você ter uma ideia, né? Ela transliterada, ela fica assim, ó, um H na frente, aleluia. Então nós vamos pensar o que, né? Que tem que falar aleluia, não. Na verdade, esse H representa o A, né? Que já está aqui. A gente pode até apagar ele, que não precisa dele, né? Aí, ó, aleluia. A gente escreve e pronuncia da mesma forma, aleluia em português, né? Louvem, alelu é louvem ou adorem, né? Iá é a abreviação do tetragrama. Como eu falei, o tetragrama se escreve com 4 letras, Yod, Re, Vav, Re. Então, quando você fala aleluia, você fala Yod e o Re e o A, né? Recentemente foi achado um achado arqueológico de uma escrita de um texto, né? Onde tinha lá a palavra aleluial e completa, né? Aleluial, louvem ou adorem a Ial, né? Então, assim, para que nós não soubéssemos, para que nós não saibamos até hoje o nome do Eterno, o que eles fizeram? Eles reduziram, né? O nome do Eterno eles abreviaram, né? Ial para Iá. E em vez de deixar como é, né? Yod, Re, Vav, Re, não, eles colocaram Yod, Re. Aí trouxeram o Re para cá e o Vav para lá, né? Aí eles transliteram o I e o A. Aí quando é aqui, em vez de transliterar de novo para A, não, eles colocam o H e o U. A gente vai entender como Iarro, né? Mas não é, meus irmãos, é Ial, tá bom? Eu não quero que vocês acreditem em mim, né? Assim como eu também fui atrás, né? Assim como eu pesquisei, assim como o Pai me
me confirmou o seu nome, me tirou das trevas do maligno, né? Estou aqui hoje, eu quero que vocês também pesquisem, né? E achem. E assim, eu vou fazer outro vídeo, não sei se é hoje, falando sobre o nome do Messias, tá? Que não é Jesus, que contém o nome do Eterno, né? Isso está nas Escrituras, tá bom? Para vocês terem uma noção, lá no livro de Ezequiel, se não me engano é 39:7, fala assim, e farei conhecido o meu santíssimo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, né? E também lá em Joel, no capítulo 2, fala assim: e naquele dia eu retirarei os nomes de Balaim de vossas bocas, né? E nunca mais pronunciarei os nomes de Balaíns, porque Baal, né, era um deus pagão, né? Balaíns é plural de Baal, né? Deuses, né? Então, assim, hoje que a gente conhece o título Deus, a gente conhece o título Senhor. Porém, se você for pesquisar a fundo a palavra Deus, né, que não é um nome, é um título, ela é derivada de Zeus, né? Se você tirar o D e colocar o Z ali, fica Zeus. A palavra Senhor no hebraico, ela significa Baal, né? Então, quando você está falando inconscientemente, sem saber, Senhor me ajuda, você está falando Baal me ajude, né? Só que o Pai não leva o tempo de ignorância, como ele fala lá no livro de Atos, pelo apóstolo Paulo, né? Quando ele está ali na Grécia, quando ele vê aquele povo idólatra, né? Então ele fala assim, que ele não leva o tempo de ignorância. Então, assim, que possamos buscar, meus irmãos, não precisem, né, agredir verbalmente os irmãos, não precisem, não. Você busca por si próprio, que o Pai revela, né? Procurareis e achareis, né? Bateis e a porta será aberta, quando buscardes de todo o coração. Então eu falo para você, busque de todo o coração, não acredite em mim, não acredite em quem pronuncia o nome de Yahweh, não, né? Mas assim como nós chegamos a essa conclusão perfeita, né? Vocês também podem chegar, se vocês procurarem, o Eterno vai revelar, falar para ele, me revela em sonho, Pai, me revela em visão, me revele através de outra pessoa, que ele vai te revelar, né? Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Tá bom, meus amados irmãos? Eu espero ter contribuído, e se quiserem mais provas, né? Os próprios judeus agora invocando o nome do Eterno, quando cai uma bomba lá em Israel, eles começam a pronunciar Yau, Yau, Yau. Eu tenho vídeos, né? Eu tenho vídeos de achados arqueológicos, né? Então, assim, muita coisa nós temos de provas, né? Porque nem sempre só falando aqui, mostrando, apontando, as pessoas não vão acreditar, né? E é dessa forma mesmo. Louvado seja o nome de Yahweh, agradeço a todos pela paciência de esperar. Espero ter agregado, espero ter tirado a dúvida, né? O nome não é Javé, não é Jeová, não é Yavé, não é Yahu, né? Não é Yehová. O nome é Yahweh. O nome do Pai é simples, né? O nome do Pai, ele é perfeito para que toda criatura possa pronunciar o nome dele, né? Lembre, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, né? E terá salvação no Monte Sião. Aleluia.